Milionário congela ao ver seu filho alimentando uma menina virgem que ninguém esperava. Era uma tarde abafada, daquelas que grudam no couro, quando Daniel apareceu no meio da multidão apressada do centro. O barulho era ensurdecedor, buzinas gritando, pessoas falando alto, passos acelerados ecoando na calçada rachada. Ele andava distraído até que parou. O ar pareceu congelar no seu peito. Lá estava Lucas, seu filho, de joelhos na calçada, oferecendo pedaços de pão a uma menina. Uma cena tão simples, tão chocante, que fez seus olhos se encherem de um silêncio estranho. A menina parecia fora do tempo, cabelos emaranhados, olhos grandes demais, marcados por uma tristeza que queimava como uma chama fria. Sofia, a garota que nenhum milionário esperaria acusar, muito menos ver o próprio filho se abaixando para alimentá-la. Lucas não era dessas crianças que se misturavam com quem a vida já derrubou. E ainda assim, ali estava. Ele estendia as mãos com um sorriso terno, repartindo. Ele se lembrou de noites em que seu pai nunca apareceu, da solidão gelada que o cortava enquanto o vento invadia o quarto vazio, de promessas quebradas, de braços que nunca lhe alcançaram. Era como se aquelas lembranças viessem à tona com força brutal, esmagando seu orgulho, provocando um tremor na sua alma. Ao redor, a cidade não parava. Um grupo de transeuntes lançou olhares rápidos, sussurros cortantes flutuavam no ar. Quem é essa menina? Por que o garoto está com ela? E havia julgamentos que o dinheiro jamais poderia comprar. As ruas eram um labirinto de pressa e desconfiança. Mas naquele instante, tudo silenciou ao redor de Daniel. Ele ficou preso naquela imagem. Lucas e Sofia, unidos por um gesto simples e poderoso, enquanto a cidade gritava e o mundo continuava. Mas então, como uma sombra surgida do nada, alguém se aproximou. Era Rafael, o ex-parceiro de negócios que Daniel acreditava ter enterrado no passado. O olhar dele era uma faca afiada, cheia de rancor e... A tensão explodiu no peito do milionário. Sofia, a menina que despertava algo que ele não entendia, estava agora no meio de uma guerra que ele tentava esquecer. O silêncio foi quebrado por passos rápidos e olhares tensos. Daniel sentiu a pulsação acelerar, suor frio escorrendo pelas costas. O passado bater à porta, arrombando tudo. Ele viu Lucas trocar um olhar cheio de confiança com Sofia, um brilho frágil que dava esperança. E ao mesmo tempo, aumentava seu medo pelo que vinha pela frente. Qual seria a próxima jogada? De que lado Daniel ficaria? Aquele momento de ternura se transformava numa armadilha perigosa, e ninguém na rua parecia notar o perigo real que estava prestes a explodir. O que Daniel faria, agora que tudo estava prestes a ruir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, pá. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Daniel parou, sua mente em um turbilhão. Os olhares de reprovação se intensificavam. Cada sussurro, uma faca cravada em seu peito. O passado gritava no fundo de sua alma. Mas agora, tudo se resumia àquelas duas crianças, Lucas e Sofia. Um gesto tão puro, tão isolado em seu mundo polido e glamuroso. Mas a cena tomou um rumo inesperado. Rafael se aproximou. Seu olhar penetrante e intenso, como um predador, o suor escorria pela nuca de Daniel. O coração acelerava, batendo com força. O que aquele homem queria? Eles não tinham assuntos a resolver. Mas Rafael não estava ali só para relembrar o passado. Não. Ele tinha uma ideia maligna. Antes que Daniel pudesse reagir, um grito cortou o ar, interrompendo tudo. Parem! Vocês não podem fazer isso! A voz de uma mulher ecoou, carregada de desespero. Era Carla, a mãe de Lucas. Ela emergiu da multidão como um fantasma, o rosto pálido e os olhos arregalados. "Estou aqui!" gritou novamente, correndo em direção ao filho. Os transeuntes se afastaram, criando um labirinto de rostos chocados. Carla,
com a respiração entrecortada, chegou a Lucas e Sofia, entrelaçando os braços ao redor de Lucas. "O que você está fazendo, meu filho?" perguntou, a voz trêmula, mas firme. "Ela não é uma amiga, é uma estranha." Sofia recuou, os olhos grandes como pratos, medo estampado no rosto sujo. O estigma da rua pesava em seus ombros, mas a expressão de Lucas era decidida, uma certeza desenhada na fragilidade de seus 13 anos. E Rafael, aproveitando a confusão, não perdeu tempo. "Você vai perder tudo, Daniel. Sua fortuna, sua reputação e agora até seu filho." Ele fez uma pausa, um sorriso maligno se alargando em seu rosto. "A verdade é que essa menina, ela é parte de um jogo bem maior. Você não faz ideia, não é?" Daniel olhou para Sofia, sentindo o mundo engolindo seu senso de realidade. "O que você está dizendo?" questionou, sua voz saindo em um fio de desespero. O que a menina tinha a ver com isso? E Rafael apenas riu. "Ela é o elo que falta na sua vida, Daniel. Uma peça do quebra-cabeça que você nunca soube que estava montando. A única coisa que pode abrir os olhos de seu filho para a verdade." Mais e mais sussurros se espalharam. Mas Daniel estava absorto. Cada palavra de Rafael era como um golpe no peito. Sofia, percebendo o peso da conversa, sussurrou para Lucas: "Não acredite nele, Lucas. Ele está mentindo." Mas a insegurança da menina contrastava com a intensidade da situação. O choque a cercava. A multidão observava, com olhares repletos de curiosidade e condenação. A tensão no ar estava quase palpável. Daniel sentiu um frio na espinha quando um jornalista, que havia se infiltrado entre os curiosos, fez uma pergunta que ecoou como um trovão. "É isso que está acontecendo aqui?" O coração de Daniel despencou. As palavras o atingiram como uma avalanche. Ele olhou para Lucas, que agora se tornava um campo de batalha entre a inocência e a revelação, entre o amor que sentia pelo pai e o caos que Rafael trouxe à tona. Num instante, tudo tornou-se confuso, emaranhado. A vida que Daniel havia construído estava prestes a desmoronar, como um castelo de cartas. Ele teve a sensação de que estava perdendo sua essência, e cada segundo contava. O que Rafael realmente sabia? Qual era o segredo que unia Sofia e uma verdade obscura que ele não queria encarar? O olhar de Lucas encontrou o de Daniel, e ali estava uma escolha, uma conexão em um mar de incertezas. Mas a dúvida agora pesava. Em quem confiar? E o que viria a seguir? O ar estava carregado de expectativa. A próxima jogada, o próximo fragmento desse quebra-cabeça, poderia mudar tudo. Daniele estava paralisado, preso naquela tensão. O olhar de Lucas misturado ao de Sofia, aguardando a resposta que poderia mudar tudo. O eco distante da pergunta do jornalista reverberava em sua mente. "Então, essa criança é a razão pela qual você abandonou sua família?" O mundo ao redor se tornava um borrão, e as vozes da multidão se entrelaçavam em um rugido ensurdecedor. "Daniel!" A voz de Carla cortou o ar novamente. Ela estava entre eles, a respiração ofegante. Mas havia uma determinação feroz em seu olhar. "Não escute o que ele diz. Você sabe quem você é. Somos uma família." As palavras dela eram um fio de segurança, mas no fundo, Daniel sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Rafael, observando a cena com um sorriso triunfante, começou a se mover, como se a baixa tensão chamasse uma tempestade. "Você defende o indefensável, Carla. O que você não sabe é que Sofia não é apenas uma criança perdida. Ela é parte do seu passado, Daniel, parte do que você tentou esquecer." A cada frase, Rafael se aproximava, um lobo em meio a cordeiros. Então, em um momento que ninguém previu, um grito cortante rompeu da multidão. "Daniel, cuidado!" Era a voz de um homem alto, de cabelos grisalhos, que Daniel reconheceu instantaneamente. Seu coração disparou. Era seu pai, que ele não via há anos. Mas antes que pudesse reagir, o homem foi empurrado ou atropelado pela multidão agitada, e o impacto o fez tombar pesadamente no chão. O silêncio tomou conta por um segundo, enquanto todos os olhos se voltavam para o homem caído.
Daniel não conseguiu se conter e correu em direção ao pai, o olhar de Lucas e Sofia seguindo-o, confuso e alarmado. Ao alcançar o corpo dormente, o que Daniel notou fez seu mundo girar. A expressão do homem era mais do que dor. Havia uma sombra de frustração, uma necessidade desesperada de falar. Pai, o que aconteceu? Daniel perguntou, seu coração acelerado, os olhos de Rafael queimando com uma vitória que ele não devia ter. Você precisa de ajuda. E enquanto ele tentava mover seu pai, uma mão se ergueu lentamente e Daniel encontrou os olhos do velho. Daniel, eu preciso te contar a verdade. Não é sobre a fortuna ou seu nome, mas sobre Sofia. A voz do pai era fraca, mas as palavras pesadas. Ela é sua irmã. Um silêncio mortal se instaurou. O choque era palpável. A revelação desmoronou as certidões que Daniel achou tão firmes. Sofia olhou confusa, o olhar se alternando entre Daniel e o homem que por muito tempo não era mais do que uma memória nebulosa. Lucas, sem entender, balançava a cabeça em negação. Não pode ser verdade. Ele gritou. É verdade, o pai insistiu, insistindo em ficar na sombra da dúvida. Prefiro ter sido um traidor, mas a verdade é que escondi isso por você, para te proteger. Ele respirou pesado, como se cada palavra exigisse o máximo esforço. Sua mãe foi forçada a me deixar, Daniel, e fez um acordo. Sofia, ela é a única parte de um passado que não conseguimos apagar. Daniel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Uma tempestade de sentimentos, raiva, confusão, dor, o invadiu. Rafael, no fundo, sorria, sabendo que as palavras do pai eram uma condenação, um jogo que apenas ele controlava. O que você acabou de dizer? Daniel sussurrou, sua voz quase inaudível. Rafael não perdeu a chance. Sim, Daniel, a verdade sempre vem à tona, não importa quanto tempo você a esconda. E agora, tudo o que você construiu está em jogo, em um labirinto de mentiras e segredos. O caos envolvia todos eles, enquanto a multidão murmurava e os olhares de julgamento se acumulavam. O fechamento dessa noite poderia ser devastador. Daniel não sabia para onde olhar, como caminhar, o que significava para ele ter uma irmã que nunca conheceu. E quem eram todos eles realmente? Sofia estava ali, a menina que ele pensou ser um símbolo de compaixão. Agora se tornou o centro de um mistério profundo e doloroso. E enquanto a agitação da cidade murmurava, Daniel ficou paralisado diante da nova verdade que mudava tudo. O que eu faço agora? Pensou, e sentiu que o futuro que ele conhecia estava prontamente à beira do abismo. Daniel estava paralisado, preso naquela tensão. O olhar de Lucas misturado ao de Sofia, aguardando a resposta que poderia mudar tudo. O eco distante da pergunta do jornalista reverberava em sua mente. Então, essa criança é a razão pela qual você abandonou sua família. O mundo ao redor se tornava um borrão, e as vozes da multidão se entrelavam. A voz de Carla cortou o ar novamente. Ela estava entre eles, a respiração ofegante, mas havia uma determinação feroz em seu olhar. Não escute o que ele diz. Você sabe quem você é. Somos uma família. As palavras dela eram um fio de segurança, mas no fundo, Daniel sentia que tudo estava prestes a desmoronar. Rafael, observando a cena com um sorriso triunfante, começou a se mover, como se a baixa tensão chamasse uma tempestade. Você defende o indefensável, Carla. O que você não sabe é que Sofia não é apenas uma criança perdida. Ela é parte do seu passado, Daniel. Parte do que você tentou esquecer. A cada frase, Rafael se aproximava, um lobo em meio a cordeiros. Então, em um momento que ninguém previu, um grito cortante irrompeu da multidão. Daniel, cuidado! Era a voz de um homem alto, de cabelos grisalhos, que Daniel reconheceu instantaneamente. Seu coração disparou. Era seu pai, que ele não via há anos. Mas antes que pudesse reagir, o homem foi empurrado ou atropelado pela multidão agitada, e o impacto o fez tombar pesadamente no chão. O silêncio tomou conta por um segundo, enquanto todos os olhos se voltavam para o homem caído. Daniel não conseguiu se conter e correu em direção ao pai, o olhar de Lucas e Sofia seguindo-o, confuso e alarmado. Ao alcançar o corpo dormente,
O que Daniel notou fez seu mundo girar. A expressão do homem era mais do que dor. Havia uma sombra de frustração, uma necessidade desesperada de falar. Pai, o que aconteceu? Daniel perguntou, seu coração acelerado, os olhos de Rafael queimando com uma vitória que ele não devia ter. Você precisa de ajuda. E enquanto ele tentava mover seu pai, uma mão se ergueu lentamente, e Daniel encontrou os olhos do velho. Daniel, preciso te contar. Não é sobre a fortuna ou seu nome, mas sobre Sofia. A voz do pai era fraca, mas as palavras pesadas. Ela é sua irmã. Um silêncio mortal se instaurou. O choque era palpável. A revelação desmoronou as certidões que Daniel achou tão firmes. Sofia olhou, confusa, o olhar se alternando entre Daniel e o homem que por muito tempo não era mais do que uma memória nebulosa. Lucas, sem entender, balançava a cabeça em negação. Não pode ser verdade, ele gritou. É verdade, o pai insistiu, insistindo em ficar na sombra da dúvida. Prefiro ter sido um traidor, mas a verdade é que escondi isso por você, para te proteger. Ele respirou pesado, como se cada palavra exigisse o máximo esforço. Sua mãe foi forçada a me deixar, Daniel, e fez um acordo. Sofia, ela é a única parte de um passado que não conseguimos apagar. Daniel sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Uma tempestade de sentimentos, raiva, confusão, dor, o invadiu. Rafael, no fundo, sorria, sabendo que as palavras do pai eram uma condenação, um jogo que apenas ele controlava. — Que você acabou de dizer? Daniel sussurrou, sua voz quase inaudível. Rafael não perdeu a chance. Sim, Daniel. As verdades sempre vêm à tona. Não importa quanto tempo você a esconda. E agora, tudo o que você construiu está em jogo. Em um labirinto de mentiras e segredos. O caos envolvia todos eles, enquanto a multidão murmurava, e os olhares de julgamento se acumulavam. O fechamento dessa noite poderia ser devastador. Daniel não sabia para onde olhar, como caminhar. O que significava para ele ter uma irmã que nunca conheceu? E quem eram todos eles realmente? Sofia estava ali. A menina que ele pensou ser um símbolo de compaixão, agora se tornou o centro de um mistério profundo e doloroso. E enquanto a agitação da cidade murmurava, Daniel ficou paralisado diante da nova verdade que mudava tudo. Então, algo inesperado aconteceu. Um homem surgiu do meio da multidão, com uma presença que fazia os olhares se voltarem. Ele era alto, vestia um terno impecável e exibia um olhar intenso. Quando chegou perto, Daniel reconheceu a expressão. Era um ex-colega de trabalho, alguém do seu passado profissional. Daniel, você precisa ouvir isso, disse o estranho, a urgência em sua voz quebrando o silêncio. Sofia, não é quem você pensa. Ela não é sua irmã. As palavras cortaram o ar como uma faca. A confusão imediatamente tomou conta do grupo. O pai de Daniel, agora em pânico, tentou se erguer. O que você está dizendo? Ela é minha. Não, ela não é. O homem interrompeu. A verdade que você não sabe, Daniel, é que Sofia não é sua irmã, mas a chave para uma fortuna muito maior do que você imagina. Uma fortuna que vem de vínculos antigos e traições que você nem conhece. Enquanto a tensão crescia, Daniel olhou para o homem, atordoado. O que ele estava dizendo? Sua realidade, já abalada por uma mentira, agora caía em um abismo ainda mais profundo. A multidão murmurava, os rostos se torciam em confusão e curiosidade, e com cada palavra, um novo mistério se desenrolava diante dele. Espere, o que você sabe? O que você não está me contando? Daniel perguntou, desesperado. O homem parecia ter a resposta para questões que só agora estavam surgindo, e a sombra da revelação o encurralava. Sofia olhou para Daniel com olhos cheios de medo e esperança. O que era verdade? O que era mentira? A única certeza era que tudo estava prestes a mudar, e ele ainda não tinha ideia do que ainda estava enterrado nas camadas daquela história. O silêncio pesado que se instaurou foi logo interrompido pela voz do estranho. A verdade é muito mais complicada do que você imagina, Daniel. Sofia, ela não é quem você pensa que é. A multidão começou a murmurar. Os olhares se intensificavam.
repletos de expectativa. O coração de Daniel pulsava rápido, a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés, crescendo a cada instante. Do que você está falando? O que sabe sobre ela? Daniel sentiu o peso das palavras do homem, como se fossem pesos em suas costas. Ele olhou para Sofia, que tremia, incapaz de entender os olhares que a cercavam. Ela não é sua irmã, Daniel. Na verdade, a família que você acredita conhecer é um mar de mentiras, o homem afirmou. Cada palavra pesada como uma âncora. Sofia é filha de alguém muito mais próximo do que imagina. Alguém que você nunca esperaria. A agitação na multidão crescia. As vozes se sobrepondo, criando um eco perturbador. Agarrou a mão de Sofia. A menina estava paralisada, sem saber se corria ou ficava. Diga uma coisa que faça sentido, Daniel exigiu, a angústia em sua voz transparecendo. O estranho respirou fundo. A mãe de Sofia era uma mulher que fez um pacto com você. Uma troca de segredos e promessas. Algo que impactou sua vida de formas que você nunca viu. Ela não só era uma amiga, ela era parte da sua vida. Daniel olhou para seu pai, que estava ainda no chão, a expressão confusa, mas revelando uma sombra de reconhecimento. O que você sabe, pai? O que está acontecendo? As palavras saíram como um sussurro. Eu não posso, é complicado, o pai murmurou. Enquanto Rafael observava a cena com um sorriso sádico, alimentando a tensão. Mas Daniel, escute aquele homem. Sofia, ainda segurando a mão de Daniel, falou. Não acredite nele, eu não sabia, eu só queria ajudar. Sua voz estava trêmula, e Daniel pôde ver o medo em seus olhos, refletindo uma vida de incertezas. E se tudo isso for uma armação, Daniel? Rafael interveio. Uma maneira de te desestabilizar? A verdade pode ferir, mas o que importa é que você a ouça. E a verdade é que tudo está interligado. Essa menina é a chave para quem você realmente é. Um grito repentino cortou o ar. Chega! Era Carla que avançou, a coragem emanando dela. Não deixem que esses homens te manipularem, Lucas. Estamos juntos. Você sabe quem somos, o que somos. Ela olhava firme para Daniel, como se tentasse restaurar o pouco de firmeza que restava. Mas naquele instante, tudo mudou. Daniel olhou em volta, e a tensão era quase palpável. Os segredos estavam no ar, as revelações prestes a explodir como fogos de artifício. Foi quando um som ensurdecedor irrompeu da multidão. Um tiro, e o mundo ao redor de Daniel desmoronou instantaneamente. A confusão se instaurou. Todos começaram a gritar, correr. O corpo de Rafael caiu no chão. A expressão ainda sorridente, mas agora marcada pela dor. O silêncio tomou conta de Daniel por um segundo, enquanto o horror se estabelecia. Sofia gritou. Lucas estava paralisado, e o pai, estremecendo de dor, estava caído no chão. Daniel ficou paralisado, seus pensamentos em uma confusão total. Sofia, fique perto de mim, ele gritou, puxando-a para junto de si. As pessoas começaram a se afastar, criando um corredor para a fuga, mas Daniel não conseguia se mover. A revelação havia mudado tudo, e agora, com Rafael no chão, e a verdade se desenrolando em sua mente, ele sabia que a noite ainda não havia terminado. Havia algo mais obscuro em jogo, e a conexão entre eles todos era mais profunda do que jamais imaginou. A última imagem que teve foi do rosto de Sofia, cheio de medo e confusão, enquanto ele se perguntava quem realmente era essa menina e o que ela representava em sua vida. O eco do tiro ainda reverberava em sua mente, e a certeza de que, Sofia, ela não é quem você pensa que é. A multidão começou a murmurar, os olhares se intensificavam, repletos de expectativa. O coração de Daniel pulsava rápido, a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés, crescendo a cada instante. Do que você está falando? O que sabe sobre ela? Daniel sentiu o peso das palavras do homem, como se fossem pesos em suas costas. Ele olhou para Sofia, que tremia, incapaz de entender os olhares que a cercavam. Ela não é sua irmã, Daniel. Na verdade, a família que você acredita conhecer é um mar de mentiras.
O homem afirmou, cada palavra pesada como uma âncora. Sofia é filha de alguém muito mais próximo do que imagina. Alguém que você nunca esperaria. A agitação na multidão crescia, as vozes se sobrepondo, criando um eco perturbador. Agarrou a mão de Sofia. A menina estava paralisada, sem saber se corria ou ficava. Diga uma coisa que faça sentido. Daniel exigiu, a angústia em sua voz transparecendo. O estranho respirou fundo. A mãe de Sofia. Era uma mulher que fez um pacto com você. Uma troca de segredos e promessas. Algo que impactou sua vida de formas que você nunca viu. Ela não só era uma amiga, ela era parte da sua vida. Daniel olhou para seu pai, que estava ainda no chão, a expressão confusa, mas revelando uma sombra de reconhecimento. O que você sabe, pai? O que está acontecendo? As palavras saíram como um sussurro. Eu não posso, é complicado. O pai murmurou, enquanto Rafael observava a cena com um sorriso sádico, alimentando a tensão. Mas Daniel, escute aquele homem. Sofia, ainda segurando a mão de Daniel, falou. Não acredite nele, eu não sabia, eu só queria ajudar. Sua voz estava trêmula, e Daniel pôde ver o medo em seus olhos, refletindo uma vida de incertezas. E se tudo isso for uma armação, Daniel? Rafael interveio. Uma maneira de te desestabilizar. A verdade pode ferir, mas o que importa é que você a ouça. E a verdade é que tudo está interligado. Essa menina é a chave para quem você realmente é. Um grito repentino cortou o ar. Chega! Era Carla, que avançou, a coragem emanando dela. Não deixem que esses homens te manipulem, Lucas. Estamos juntos. Você sabe quem somos, o que somos. Ela olhava firme para Daniel, como se tentasse restaurar o pouco de firmeza que restava. Mas naquele instante, tudo mudou. Daniel olhou em volta, e a tensão era quase palpável. Era como se a atmosfera tivesse se transformado, e um misto de susto e expectativa paiasse no ar. Foi quando um som ensurdecedor irrompeu da multidão. Um tiro. E o mundo ao redor de Daniel desmoronou instantaneamente. A confusão se instaurou. Todos começaram a gritar, correr. O corpo de Rafael caiu no chão. A expressão ainda sorridente, mas agora marcada pela dor. O silêncio tomou conta de Daniel por um segundo. Enquanto o horror se estabelecia, Sofia gritou. Lucas estava paralisado, e o pai, estremecendo de dor, estava caído no chão. Daniel ficou paralisado, seus pensamentos em uma confusão total. Sofia, fique perto de mim, ele gritou, puxando-a para junto de si. Enquanto as pessoas começavam a se afastar, Daniel notou uma sombra se movendo entre a multidão. Ele olhou em direção ao movimento e viu uma figura familiar. Uma mulher. Era Laura, sua mãe. Mas a imagem dela tinha algo de diferente. Seus olhos haviam perdido o brilho e sua expressão estava carregada de tristeza. Daniel, ela gritou, atravessando a confusão. Eu não queria que você tivesse que saber assim. O olhar dela se fixou em Sofia e a confusão aumentou. Sofia, você não pode estar aqui. O estômago de Daniel revirou. O que está acontecendo? Você conhece a Sofia? O tempo parecia parar enquanto a verdade começava a se desenrolar. Ela é filha de alguém que também faz parte da sua história. Laura respondeu, sua voz baixa, mas intensa. É isso, não é sobre salvar a honra da nossa família. É sobre um ciclo que não pode repetir. Você precisa correr, agora. O coração de Daniel disparou. O que ela estava dizendo? Como isso podia ser verdade? Ele olhou para Sofia e imaginou que tudo estava prestes a desmoronar novamente. A revelação que sua mãe trazia pesava como uma âncora, e a conexão entre eles se tornava um labirinto de segredos. Daniel percebeu que, espreitando no fundo de toda essa convoluta narrativa, havia uma verdade ainda mais obscura. Havia mais do que segredos, mais do que mentiras. E quando ele olhou para Sofia nos olhos, viu fragilidade misturada com determinação. Mas o que aquela menina realmente sabia?
A multidão começou a se dispersar, mas a tempestade de emoções permanecia. E no fundo, Daniel sentiu que nada seria como antes. A nova pergunta que coava na sua mente era: como a verdade poderia ser tão devastadora? E no meio de tudo isso, o que viria depois? O silêncio pesado que se instaurou foi logo interrompido pela voz do estranho. A verdade é muito mais complicada do que você imagina, Daniel. Sofia, ela não é quem você pensa que é. A multidão começou a murmurar, os olhares se intensificavam, repletos de expectativa. O coração de Daniel pulsava rápido, a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés, crescendo a cada instante. Do que você está falando? O que sabe sobre ela? Daniel sentiu o peso das palavras do homem como se fossem pesos em suas costas. Ele olhou para Sofia, que tremia, incapaz de entender os olhares que a cercavam. Ela não é sua irmã, Daniel. Na verdade, a família que você acredita conhecer é um mar de mentiras, o homem afirmou, cada palavra pesada como uma âncora. Sofia é filha de alguém muito mais próximo do que você imagina. Alguém que você nunca esperaria. A agitação na multidão crescia, as vozes se sobrepondo, criando um eco perturbador. Agarrou a mão de Sofia. A menina estava paralisada, sem saber se corria ou ficava. Diga uma coisa que faça sentido. Daniel exigiu, a angústia em sua voz transparecendo. O estranho respirou fundo. A mãe de Sofia era uma mulher que fez um pacto com você. Uma troca de segredos e promessas. Algo que impactou sua vida de formas que você nunca viu. Ela não só era uma amiga, ela era parte da sua vida. Daniel olhou para seu pai, que estava ainda no chão, a expressão confusa, mas revelando uma sombra de reconhecimento. O que você sabe, pai? O que está acontecendo? As palavras saíram como um sussurro. Eu não posso. É complicado. O pai murmurou, enquanto Rafael observava a cena com um sorriso sádico, alimentando a tensão. Mas Daniel, escute aquele homem. Sofia, ainda segurando a mão de Daniel, falou. Não acredite nele, eu não sabia, eu só queria ajudar. Sua voz estava trêmula, e Daniel pôde ver o medo em seus olhos, refletindo uma vida de incertezas. E se tudo isso for uma armação, Daniel? Rafael interveio. Uma maneira de te desestabilizar? A verdade pode ferir, mas o que importa é que você a ouça. E a verdade é que tudo está interligado. Essa menina é a chave para quem você realmente é. Um grito repentino cortou o ar. Chega, era Carla, que avançou, a coragem emanando dela. Não deixem que esses homens te manipulem, Lucas. Estamos juntos. Você sabe quem somos, o que somos. Ela olhava firme para Daniel, como se tentasse restaurar o pouco de firmeza que restava. Mas naquele instante, tudo mudou. Daniel olhou em volta, e a tensão era quase palpável. Era como se a atmosfera tivesse se transformado, e um misto de susto e expectativa pairasse no ar. Foi quando um som ensurdecedor irrompeu da multidão. Um tiro, e o mundo ao redor de Daniel desmoronou instantaneamente. A confusão se instaurou. Todos começaram a gritar, correr. O corpo de Rafael caiu no chão, a expressão ainda sorridente, mas agora marcada pela dor. O silêncio tomou conta de Daniel por um segundo, enquanto o horror se estabelecia. Sofia gritou, Lucas estava paralisado, e o pai, estremecendo de dor, estava caído no chão. Daniel ficou paralisado, seus pensamentos em uma confusão total. Sofia, fique perto de mim, ele gritou, puxando-a para junto de si. Enquanto as pessoas começavam a se afastar, Daniel notou uma sombra se movendo entre a multidão. Ele olhou em direção ao movimento e viu uma figura familiar, uma mulher. Era Laura, sua mãe, mas a imagem dela tinha algo de diferente. Seus olhos haviam perdido o brilho e sua expressão estava carregada de tristeza. Daniel, ela gritou, atravessando a confusão. Eu não queria que você tivesse que saber assim. O olhar dela se fixou em Sofia e a confusão aumentou. Sofia, você não pode estar aqui. O estômago de Daniel revirou. O que está acontecendo? Você conhece a Sofia? O tempo parecia parar enquanto a verdade começava a se desenrolar. Ela é filha de alguém que também faz parte da sua história.
Laura respondeu, sua voz baixa, mas intensa. E isso não é sobre salvar a honra da nossa família. É sobre um ciclo que não pode repetir. Você precisa correr, agora. O coração de Daniel disparou. O que ela estava dizendo? Como isso podia ser verdade? Ele olhou para Sofia e imaginou que tudo estava prestes a desmoronar novamente. A revelação que sua mãe trazia pesava como uma âncora, e a conexão entre eles se tornava um labirinto de segredos. Mas o que você está dizendo? Daniel perguntou, sua voz esmagada pela incerteza. A multidão, agora uma maré de caos, criou um espaço ao redor deles. Clara e Carla gritavam, mas os ecos de seus avisos se perdiam na confusão. A tensão estava tão alta que parecia que o ar estava prestes a queimar. Então, algo chocante aconteceu. Um grupo de homens encapuzados apareceu, rompendo pela multidão, tomando os rostos aterrorizados de todos à sua frente. Ninguém se mexe, um deles gritou. A presença deles fez o coração de Daniel parar. Ele se virou para Laura, que agora estava com pânico nos olhos. O que esses homens queriam? E sob a corrente de medo, uma frase ecoou em sua mente. A verdade pode ferir, mas também pode matar. Desculpe, Daniel. Sobre isso, você não deveria ter descoberto. Laura sussurrou. Seu olhar se desviou para os homens, e então a realidade começou a se desfazer. Enquanto Daniel tentava entender a situação, um dos homens se aproximou e, com uma visível frieza, apontou uma arma para Sofia. Ela é o que buscamos. E agora vocês todos vão se mover ou... O tempo parou. O mundo ao redor desmoronou e a única coisa que Daniel conseguia ver era Sofia, ali, em perigo. O que ele faria agora? A verdade, a vida dele, tudo estava em jogo. Desesperado, Daniel olhou para sua mãe. O que você sabe que não me contou? Por que isso está acontecendo? E enquanto ele aguardava a resposta, a tensão explodiu. A multidão gritou. O abrigo de certezas que ele tinha desmoronou junto com a possibilidade de salvar a menina. A única coisa que restou foi o eco devastador das incertezas, e ele sabia que tinha que agir. Mas como? A pergunta pairava no ar como uma sombra. O que mais estava por vir? Daniel estava paralisado, seus pensamentos confusos, enquanto o homem de anarquia se aproximava, a arma em punho. O mundo parecia desmoronar. Olhando para Sofia, seus olhos refletiam um medo que ele nunca quis ver, uma mistura de desespero e apelo. Sofia, fique perto de mim, ele gritou, sua voz quase sumindo na gritaria em torno deles. A tensão era palpável. A multidão estava em frenesi, gritando e se movendo em todas as direções. Daniel sentia o suor escorrendo pela sua têmpora, o coração palpitando descompassado, e no meio desse caos, o homem encapuzado parecia apenas se divertir. Seus olhos frios e calculistas. Ele apontou a arma, e tudo parou em um instante. Um eco longo e profundo de apreensão. Essa menina é o que procuramos. Ninguém se mexe ou... E sua voz se interrompeu em um momento crucial, como se a tensão estivesse prestes a explodir. Foi então que um grito cortou o ar, e a figura de Laura, sua mãe, apareceu na frente de Daniel, protegendo Sofia. Não, você não vai machucá-la. A sua voz era uma mistura de desespero e determinação. Daniel ficou chocado. Por que ela estava ali? O instinto materno em ação, mas em uma situação incrivelmente perigosa. Sofia, assustada, olhava para as duas figuras, enquanto Rafael, ainda no chão, observava tudo com um sorriso sinistro. Mas as coisas não pararam por aí. Abrindo caminho entre a multidão, um homem emergiu. Daniel não podia acreditar no que estava vendo. Era Hugo, seu irmão, familiar que acreditava estar perdido há anos. Hugo, ele sussurrou, confuso e surpreso, e em um movimento veloz, Hugo puxou debaixo do casaco uma arma, dirigindo ao homem encapuzado. É hora de terminar isso. A tensão no ar explodiu. O homem encapuzado estava agora entre dois mundos, cercado por perigos de diferentes frentes. Laura e Daniel ficaram atordoados. O que estava acontecendo?
Hugo havia desaparecido, as lembranças borrosas do passado se entrelaçando no presente de forma caótica. Como ele se envolveu nisso? Você não entende, Hugo. Não se meta nisso. O encapuzado gritou, os olhos brilhando com perigo, assim que viu o irmão de Daniel levantar a arma. As memórias de sua infância, os segredos antigos, voltaram abruptamente, revelando um entrelaçamento que eles nunca imaginariam. Mas, antes que Daniel pudesse agir, Sofia soltou um grito. Parem, eu não sou o que vocês pensam. As palavras dela explodiram no silêncio e a atenção se voltou para a menina. Uma nuvem de confusão pairava sobre eles e os murmúrios na multidão aumentaram. Hugo olhou para Sofia, os olhos dele cheios de emoção. O que você quer dizer? O que sabe sobre isso? A tensão aumentava na cena, a pergunta reverberando entre todos ali presentes. O que mais estava escondido? O que Sofia realmente significava para tudo isso? Sofia respirou fundo e, com uma sinceridade que cortava o ar, revelou: Eu sei que meu pai é o verdadeiro responsável por tudo isso. Ele não queria que você soubesse que eu existia. A confissão dela era como um raio, atingindo todos ali. O silêncio se instalou novamente. Daniel sentiu a cabeça girar, cada palavra dela começando a se encaixar, mas não da maneira que ele esperava. Seu pai? Quem é seu pai? Ele estava perdido entre raiva e confusão, a verdade se despedaçando diante dele. É você, Sofia confessou, a voz firme, mas com um tremor que denunciava o medo. O mundo de Daniel virou de ponta cabeça. Ele não sabia como processar. Não, isso não pode ser verdade. E enquanto as revelações começavam a colidir, um novo som se intrometeu na conversa, o barulho agudo de sirene se aproximando. O tempo estava se esgotando. O que Daniel faria? As ordens eram confusas e a atmosfera estava prestes a se tornar insustentável. O foco, na verdade, se tornava difuso, e as consequências eram uma neblina imprevisível. Agora você não pode nos deixar, disse Laura, a urgência na sua voz ecoando nos corações. Vamos, Daniel. E naquele instante, ele se deu conta de que a verdade era uma armadilha que poderia lhes custar tudo. A pressão aumentava. O que viria a seguir? As sirenes se tornavam cada vez mais altas e a urgência era palpável. Cada escolha agora teria efeitos profundos. Cada revelação estava a um passo de mudar a vida deles. O que aconteceria ao se revelar o verdadeiro pai de Sofia? E, principalmente, quem realmente era seu pai? Cada pergunta parecia uma bomba prestes a explodir, e Daniel não sabia se conseguiria lidar com a verdade crua que se aproximava. A situação estava prestes a tomar um rumo ainda mais perigoso. O silêncio pesado que se instaurou foi logo interrompido pela voz do estranho. A verdade é muito mais complicada do que você imagina, Daniel. Sofia, ela não é quem você pensa que é. A multidão começou a murmurar, os olhares se intensificavam, repletos de expectativa. O coração de Daniel pulsava rápido, a sensação de que o chão estava se abrindo sob seus pés, crescendo a cada instante. Do que você está falando? O que sabe sobre ela? Daniel sentiu o peso das palavras do homem, como se fossem pesos em suas costas. Ele olhou para Sofia, que tremia, incapaz de entender os olhares que a cercavam. Ela não é sua irmã, Daniel. Na verdade, a família que você acredita conhecer é um mar de mentiras. O homem afirmou, cada palavra pesada, como uma âncora. Sofia é filha de alguém muito mais próximo do que você imagina. O estranho respirou fundo. A mãe de Sofia era uma mulher que fez um pacto com você, uma troca de segredos e promessas, algo que impactou sua vida de formas que você nunca viu. Ela não só era uma amiga, ela era parte da sua vida. Daniel olhou para seu pai, que ainda estava caído no chão, a expressão confusa, mas revelando uma sombra de reconhecimento. O que você sabe, pai? O que está acontecendo? As palavras saíram como um sussurro. Eu não posso. É complicado. O pai murmurou, enquanto Rafael observava a cena com um sorriso sádico, alimentando a tensão. Mas, Daniel, escute aquele homem. Sofia, ainda segurando a mão de Daniel, falou.
Não acredite nele. Eu não sabia. Eu só queria ajudar. Sua voz estava trêmula e Daniel pôde ver o medo em seus olhos, refletindo uma vida de incertezas. E se tudo isso for uma armação, Daniel? Rafael interveio. Uma maneira de te desestabilizar? A verdade pode ferir, mas o que importa é que você a ouça. E a verdade é que tudo está interligado. Essa menina é a chave para quem você realmente é. Um grito repentino cortou o ar. Chega! Era Carla, que avançou, a coragem emanando dela. Não deixem que esses homens te manipulem, Lucas. Estamos juntos. Você sabe quem somos, o que somos. Ela olhava firme para Daniel, como se tentasse restaurar o pouco de firmeza que restava. Mas naquele instante tudo mudou. Daniel olhou em volta e a tensão era quase palpável. Era como se a atmosfera tivesse se transformado e um misto de susto e expectativa pairasse no ar. Foi então que um som ensurdecedor irrompeu da multidão. Um tiro. E o mundo ao redor de Daniel desmoronou instantaneamente. A confusão se instaurou. Todos começaram a gritar, correr. O corpo de Rafael caiu no chão, a expressão ainda sorridente, mas agora marcada pela dor. O silêncio tomou conta de Daniel por um segundo, enquanto o horror se estabelecia. Sofia gritou. Lucas estava paralisado, e o pai, estremecendo de dor, estava caído no chão. Daniel ficou paralisado, seus pensamentos em uma confusão total. Sofia, fique perto de mim, ele gritou, puxando-a para junto de si. Enquanto as pessoas começavam a se afastar, Daniel notou uma sombra se movendo entre a multidão. Ele olhou em direção ao movimento e viu uma figura familiar, uma mulher. Era Laura, sua mãe. Mas a imagem dela tinha algo de diferente. Seus olhos haviam perdido o brilho e sua expressão estava carregada de tristeza. Daniel, ela gritou, atravessando a confusão. Eu não queria que você tivesse que saber assim. O olhar dela se fixou em Sofia, e a confusão aumentou. Sofia, você não pode estar aqui. O estômago de Daniel revirou. O que está acontecendo? Você conhece a Sofia? O tempo parecia parar, enquanto a verdade começava a se desenrolar. Ela é filha de alguém que também faz parte da sua história. Laura respondeu, sua voz baixa, mas intensa. E isso não é sobre salvar a honra da nossa família. É sobre um ciclo que não pode repetir. Você precisa correr, agora. O coração de Daniel disparou. O que ela estava dizendo? Como isso podia ser verdade? Ele olhou para Sofia e imaginou que tudo estava prestes a desmoronar novamente. A revelação que sua mãe trazia pesava como uma âncora, e a conexão entre eles se tornava um labirinto de segredos. Mas o que você está dizendo? Daniel perguntou, sua voz esmagada pela incerteza. A multidão, agora uma maré de caos, criou espaço ao redor deles. Clara e Carla gritavam, mas os ecos de seus avisos se perdiam na confusão. A tensão estava tão alta que parecia que o ar estava prestes a queimar. Então algo chocante aconteceu. Um homem surgiu do meio da multidão e todo olhar se voltou para ele. Era Henrique, o pai de Sofia. O impacto foi como um relâmpago. Daniel sentiu o estômago revirar. O que ele estava fazendo ali? O homem de aparência severa e olhos frios lançou um olhar afiado para Daniel. Você não pode levar minha filha, ele gritou, e todo o ambiente congelou. Você é o pai dela? Daniel gaguejou, a realidade batendo forte. Mas, como? Seu pai, Daniel, não é o que você imagina. Ele estava envolvido em um acordo muito mais profundo do que você sabe. Henrique deu um passo à frente, e a confusão se intensificou. A verdade é que Sofia não é só a sua irmã, mas a herdeira de um legado que você não pode entender. As palavras dele ecoaram como um tiro. O ar ficou pesado novamente. Daniel olhou para Sofia, o rosto pálido, o medo irrompendo dos seus olhos. Ela começou a chorar. Eu não sabia quem eu era de verdade, gritou, a dor da revelação cravada em seu peito. Henrique olhou para Daniel com um olhar de vingança. Vocês pensaram que podiam apagar o passado? Que poderiam ignorar a verdade? Essa é a única maneira de corrigir o que foi quebrado.
As sirenes se aproximavam e Daniel precisava entender o que estava em jogo. Ele sentiu que estava no centro de uma tempestade. O que Henrique sabia? Aquilo se tornava cada vez mais complicado, e enquanto a multidão começava a se dispersar, Daniel ficou para trás, sem saber se o que estava diante dele era uma maldição ou a única maneira de libertar todos. O que Henrique tinha em mente? A pergunta pairava no ar como uma sombra. E agora? Todos os segredos estavam à beira de explodir. O ambiente se tornava uma tempestade de emoções. O som da sirene se aproximando, como um aviso sombrio de que o tempo estava se esgotando. Daniel sentiu o peso das revelações batendo como ondas em sua mente. O olhar de Sofia, tão perdido em meio a tudo, partiu seu coração. Sofia, por favor, me diga que tudo isso não é verdade. Henrique olhou para o filho com um ar de desdém. Você realmente acha que pode escapar do que está destinado? A verdade nunca ficará oculta para sempre. Daniel desejava escapar, mas não podia. Ele hesitou em apontar o dedo para seu próprio destino. O que Henrique havia dito ressoava em seus ouvidos. O que havia sido seu passado? O que era essa história de um pacto? E qual era o preço que pagariam agora por tudo aquilo? Laura gritou: Daniel, precisamos sair agora! E seus olhos e gestos imploravam por ação. Mas suas pernas estavam paradas, as sirenes já quase colidindo com o caos à sua frente. Ele sabia que não tinha tempo. A multidão começava a se dispersar quando a figura de um policial emergiu das sombras. Todos pro chão! Precisamos de controle aqui! A voz cortante ecoou, e a atmosfera elétrica de tensão estourou como vidro quebrando. Eles estão vindo! Sofia sussurrou, seu rosto pálido. Eu não quero isso. Tudo é um pesadelo. As lágrimas escorriam por suas bochechas. A fragilidade dela atingiu o coração de quem a observava. Não, não é um pesadelo. É só o começo. Henrique gritou, mas Daniel sentia a verdade dele se desvanecer com cada lágrima que saía dos olhos de Sofia. Daniel tomou uma decisão. Ele se virou, olhando nos olhos de Laura. Precisamos levar Sofia para longe daqui. Ela não merece isso. Mesmo que a conexão entre eles fosse uma confusão, seu instinto de proteger a menina superou tudo. Ele alcançou a mão de Sofia e a puxou suavemente. Venha, vamos! Daniel disse, decidido, mesmo que a dúvida ainda pesasse. Mas, antes que pudesse dar um passo, os policiais se aproximavam rápido, deixando o ar carregado de tensão. Henrique gritou: Você não pode simplesmente levá-la. Não agora. Você não sabe o que está fazendo. Mas era tarde demais. Você está errado. A voz de Daniel tremia, mas estava firme. Isso tudo é nosso, Sofia e eu. Você não pode nos separar. E em um ato de desespero, ele começou a correr. A multidão se mexia e as pessoas se espalhavam, mas Daniel e Sofia encontravam um caminho entre elas. O coração batia de forma frenética em seu peito. O eco de suas pisadas era a única certeza, enquanto refugiava a menina contra ele, quando nem mesmo as sirenes pareciam tão distantes. Algo mágico aconteceu. Uma luz surgia à frente, à saída da rua. Daniel puxou Sofia para fora, onde uma van os esperava, já pronta para o que quer que viesse a seguir. Entre, ele ordenou, sem pensar duas vezes, e Sofia obedeceu, cheia de fé. Mas antes que pudesse entrar, Henrique, enlouquecido, apareceu na porta, bloqueando a passagem. O olhar dele era de desespero e raiva juntos. Você não pode levar minha filha. Ela não é sua, Henrique. Daniel gritou, o protesto ecoando como um grito de batalha. E nesse momento, enquanto as sirenes ressoavam ao fundo, um lampejo de verdade envelopou aquela cena. Era como se o tempo tivesse parado. O que seria daquela história? Não havia respostas claras, apenas certa esperança. Um futuro incerto, mas ainda assim. Lá estava. Daniel segurou Sofia pela mão e antes que qualquer um pudesse reagir, eles pularam na van. E com um último olhar para Henrique, que parecia se contorcer em conflito, Daniel fechou a porta,
a adrenalina pulsando como um motor em funcionamento. As rodas giraram e a van disparou pela rua, deixando para trás não apenas uma multidão confusa, mas também um mar de segredos. O futuro estava em aberto, e enquanto se afastava, a sensação de que tudo mudaria novamente permeava o ar. Era uma nova chance, mas havia incerteza ali, e aquilo era só o começo. Ei, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é fundamental. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Adoramos ouvir o que você pensa. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para fazer isso. Seja parte dessa comunidade.